Os últimos dias têm sido marcados por chuva forte sobre o sul do Brasil. Isso tem provocado aumento na umidade no solo e beneficiando algumas áreas produtoras de soja e de milho que enfrentavam dificuldades por causa da irregularidade da chuva durante o final de 2016. No entanto, o excesso de chuva também pode ser um problema, especialmente para as áreas produtoras de arroz, porque pode faltar luminosidade para essa fase inicial de desenvolvimento da cultura. O índice de umidade no solo em boa parte da região sul do Brasil ultrapassa 70% e chega até 100% nesta área em rosa do mapa. Durante esses próximos 5 dias, tem previsão de chuva sobre boa parte do sul do Brasil por conta da passagem de uma frente fria. Só que os maiores volumes de água ficam concentrados sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com o norte da Argentina. Nas demais regiões, não são esperados volumes tão expressivos de água, devem variar em torno de 15 milímetros na maior parte do interior da região. Durante as próximas madrugadas, temperaturas mínimas variando entre 16 e 21 graus na maior parte da região sul e tardes ainda bem quentes. Essa temperatura deve diminuir um pouco só a partir da quinta-feira. A máxima chega até 38 graus na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também sobre o noroeste paranaense. No decorrer da próxima semana, a chuva ganha mais intensidade entre o norte gaúcho e o interior paranaense. Há previsão para volumes acima de 50 milímetros em boa parte do estado de Santa Catarina e do Paraná e pode chegar até 70 milímetros aqui na faixa leste paranaense. Já em boa parte do interior gaúcho, a chuva diminui de intensidade em relação aos últimos dias. As madrugadas seguem com temperaturas mais amenas e tardes da próxima semana com tempo abafado, mas o calor não será tão intenso como registrado nesses últimos dias. As máximas devem ultrapassar 30 graus aqui sobre o centro e oeste gaúcho e também no oeste paranaense. Sobre o sudeste do Brasil, a chuva tem diminuído bastante, especialmente no norte da região. Isso tem deixado o índice de umidade no solo cada vez mais baixo aqui sobre o norte mineiro e também interior capixaba. Isso tem prejudicado pastagens, áreas de pecuária, especialmente do norte de Minas Gerais. Já sobre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, o índice de umidade no solo está mais elevado, ultrapassando 70% em toda esta área azul do mapa. Isso beneficia o bom desenvolvimento das lavouras de café. No entanto, para esta semana, alerta para altos volumes de água e essa chuva pode trazer transtornos para os produtores de café, porque além do alto volume acumulado, também há risco para ventania e até granizo de forma localizada. O volume de água pode ultrapassar 100 milímetros aqui entre o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Essa chuva ela até se espalha pelo interior da região, mas não deve beneficiar as áreas que estão mais secas do extremo norte de Minas Gerais e também do interior capixaba. Durante essas próximas madrugadas, temperaturas amenas em boa parte do interior do sudeste e tempo mais abafado ao amanhecer nas áreas litorâneas. Durante as tardes, bastante calor, especialmente aqui no oeste paulista e no norte mineiro, onde as máximas variam de 33 até 35 graus. Já em boa parte aqui do interior da região, com a passagem de uma frente fria em meados da semana, o calorão diminui um pouco de intensidade. No decorrer da próxima semana, a chuva continua mais intensa entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Na metade norte, que é a região que mais precisa de chuva nesse momento, por enquanto não há previsão para volumes expressivos de água. Durante as madrugadas, temperaturas mais amenas no interior da região, tempo mais abafado no litoral e durante as tardes ainda segue fazendo calor, como é normal desta época do ano, com máximas ultrapassando 30 graus em boa parte, especialmente do oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e norte também de Minas Gerais. Sobre o centro-oeste do Brasil, as chuvas têm beneficiado mais o estado de Mato Grosso. É o estado que recebe mais umidade proveniente da Amazônia, então os índices de umidade no solo estão variando de 70% até 100% nas áreas em azul e rosa no mapa. Por outro lado, entre Mato Grosso do Sul e Goiás, a chuva se tornou bastante irregular nesses últimos períodos e o índice de umidade no solo encontra-se em declínio. Assim como o sudeste do Brasil, nesta semana a chuva volta a beneficiar boa parte dos estados do centro-oeste. Deve chover principalmente no interior de Mato Grosso do Sul e no interior de Goiás, volumes de água de 30 a 50 milímetros. Então é uma chuva que beneficia as lavouras de soja desses estados. Em Mato Grosso também vai continuar chovendo mais, especialmente no noroeste do estado. As madrugadas sobre o centro-oeste seguem bastante abafadas, com mínimas acima dos 20 graus e tardes também de muito calor. As máximas se aproximam dos 40 graus no oeste de Mato Grosso do Sul. No decorrer da próxima semana, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo em boa parte do centro-oeste, só que com menores volumes de água sobre o interior de Goiás. As madrugadas da próxima semana também continuam abafadas, com mínimas acima dos 20 graus
e durante as tardes calorão, mas não tão intenso como nesta última semana. As máximas devem variar em torno dos 35 graus nas áreas mais quentes do oeste de Mato Grosso do Sul e também no noroeste de Goiás. Sobre o norte do Brasil, a expectativa é de ainda recuperação de umidade no solo em boa parte da região, como vem chovendo forte nesses últimos dias, e no nordeste a situação está mais crítica. O índice de umidade no solo está abaixo dos 10% em grande parte da região. Para estas duas áreas, a expectativa é de chuva para os próximos dias. Então, é uma chuva que beneficia as áreas mais secas do Nordeste e continua mantendo o solo bastante encharcado sobre boa parte do norte do Brasil. Sobre o Nordeste, a chuva deve aumentar um pouco mais, principalmente aqui entre Maranhão e Piauí e até mesmo em algumas áreas do Ceará, que podem receber até 30 milímetros em 5 dias. A situação segue mais crítica no interior da Bahia, onde por enquanto não há previsão de chuva forte nesses próximos períodos. E sobre o norte do Brasil, a chuva continua bastante abrangente e inclusive deve beneficiar o estado do Tocantins, que ainda apresenta déficit hídrico. Então essa chuva de mais de 30 milímetros deve beneficiar especialmente áreas produtoras de soja do estado. Durante essas próximas madrugadas, temperaturas mínimas acima dos 20 graus em boa parte do nordeste e do norte do país e tardes de muito calor. Mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas ultrapassam 30 graus na maior parte das cidades. Na próxima semana vai continuar chovendo ainda em praticamente toda a região norte, com altos volumes de água, especialmente entre Amazonas e Pará, e inclusive também no Tocantins tem previsão para volumes acima de 30 milímetros. No Nordeste, a chuva aumenta um pouco mais aqui entre o Piauí e o Maranhão e deve chover pelo menos 50 milímetros. Só que, mais uma vez, não é aquela chuva abrangente que deve atingir todos os estados e a situação segue mais crítica sobre a Bahia, onde alguns produtores do oeste do estado estão efetuando o replantio da soja. E se não chover nesses próximos dias, eles podem perder, inclusive, essas lavouras replantadas. Nesses próximos dias, por enquanto, não tem previsão de chuva significativa para esta área do mapa. Além da falta de chuva, segue fazendo muito calor sobre o estado da Bahia, mínimas na casa dos 18 graus e tardes com máximas que podem chegar até os 33 graus.